Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Bom dia. Tudo bem, amigos? Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Aos domingos a gente estuda o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico. O livro Ceifa de Luz ele faz parte da coleção Fonte Viva, né? São livros que estudam Evangelho, Novo Testamento. Emmanuel pinça algumas frases, alguns capítulos, né? Algumas epístolas. Bom dia, minha amiga. Para que faça a sua ponderação a respeito disso. Então a gente começa com a prece, pedindo a Jesus, sempre com a prece. Ao Mestre amorável, que nos conceda o mínimo de paz, para que consigamos reaver o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio psíquico, transferindo-nos de uma maneira mais corajosa pelas sendas da vida, nos sentindo fortalecidos por esse amparo misericordioso do Mestre Amigo. Amados irmãos, espíritos que nos acompanham, obrigado pela ajuda. Meu irmão de todo o tempo, Clemente, obrigado pela ajuda. Que nós possamos estar aqui condizentes com as expectativas dos nossos amigos maiores. Obrigado, que assim seja. Vamos lá? Hoje a gente estuda o capítulo 34 do Ceifa de Luz, que se intitula Alterações na Fé. Alterações na Fé. Bom, a gente tem falado já há muito tempo sobre a fé, né? Parece que eu vou ficar repetindo tudo aqui de novo, mas é preciso que a gente compreenda bem isso, né? Esse termo, porque ele foi um termo que durante o tempo, junto ao cristianismo que foi se desenvolvendo, o termo fé ele ficou assim deturpado, né? Porque a fé em que Paulo, né, e essa epístola aqui que nós vamos estudar, eu vou falar do versículo já já, Paulo, que era o grande vaso escolhido de Jesus, que foi quem escreveu quase que a maioria dos documentos que estão no Novo Testamento, né, as cartas dele, as epístolas, Atos dos Apóstolos, o próprio Evangelho de Lucas, quase que todo foi escrito por Paulo. Tudo isso por revelação, tá, pessoal? A gente tem isso aí por revelação, através da doutrina espírita. Ele falava de fé de um jeito diferente, né? O cristão antigo, ou aquele que estava ainda neófito, muito engatinhando ainda na mensagem espiritualista de Jesus, né? Ele acreditava que fé era acreditar, né? Era o credere,
que foi a palavra usada para traduzir o que era fé, né? Na Vulgata Latina, lá na tradução bíblica pro latim, já na 1500 anos depois da chegada de Jesus, muito tempo depois. Porque não tinha uma palavra correspondente para pistis, né? Pistis é fé em grego, né? E é importante a gente fazer essa avaliação, porque os primeiros documentos bíblicos, eles foram escritos na língua grega. Isso a gente sempre deixa bem claro aqui. Então, se você não for no fundo, né, no âmago da questão, você possivelmente vai ficar com uma tradução que não explica exatamente o que foi dito lá no começo. Então, a gente gosta de pensar dessa forma. Vamos na profundeza, né? O máximo que a gente puder para a gente tentar trazer, né, para nós mesmos o que é mais importante dentro desse apanhado, tá? Então, fé. Fé não é acreditar, pessoal. Isso aí é básico, porque o acreditar ele é muito volátil. Vamos trazer aqui uma ideia bem presente nas nossas vidas atualmente. Nós temos aqui no Brasil hoje uma disputa pelo poder político. Não vou citar nomes, não vou entrar em questões, tá? É simplesmente um exemplo que todo mundo vai entender. Então nós temos aqui então disputas acirradas pela liderança política do Brasil. Então isso deve ter algum desdobramento muito importante, né? As pessoas quererem trabalhar como os mandatários do poder aqui no nosso país, isso deve ter alguma coisa muito importante para elas, que essas pessoas valorizam. Então nós temos candidato A, candidato B, candidato C, candidato D e por aí vai, tem vários, né? É muito comum o eleitor, nós eleitores, nós que não somos os políticos, nós os eleitores, às vezes, estarmos alinhados com o candidato A. Passa um tempo, você vai olhando para esse candidato, vai falar assim, mas o candidato C me parece que tem mais afinidade comigo. Parece que eu estou acreditando mais no C. Aí, primeiro momento, o eleitor, nós, ficamos em dúvida. Aí você pula o B você não gosta. Pula o B, aí você vai lá no C. Agora eu sou do C, tá? Passa um pouquinho, você pensa de novo, não, mas o C não era tudo aquilo que eu estava imaginando. Eu acho que eu vou voltar para o A de novo. Aí você volta a ser eleitor do candidato A. Passa um pouquinho, o candidato A não foi bem aquilo que você imaginava. Aí você passa a olhar para o B como sendo uma opção. Ele não era uma opção, agora ele é uma opção. Por que eu estou dizendo isso tudo? Parece uma coisa boba para se dizer, mas nós, por vezes, acreditamos no A e desacreditamos os outros. A gente passa depois a acreditar no candidato C e desacreditamos todos os outros. Aí a gente volta a acreditar de novo no A. Passa um pouquinho, aquele que você não acreditava de jeito nenhum, você já tem dúvida. Então, a fé acreditar é isso. Ela tem os seus momentos. Ela não é uma fé firme, duradoura, né? A verdade, ela não é nem fé. É um acreditar, né? É um crer. Mas esse crer, ele é pouco para Paulo, né? Paulo, então, falava de fides. Fides, gente, é fidelidade. Traçando o nosso paralelo, voltando para o nosso exemplo chulo, vocês me perdoam, mas é um exemplo que me veio à mente para a gente conseguir entender um pouquinho, tá? O exemplo assim bem chulo do que seja a fé e o crer, né? Fé versus acreditar. Então, voltando para o nosso exemplo chulo dos candidatos a presidente, né? A mandatário do nosso Brasil. Então, como eu fui pulando o meu acreditar,
eu não me mantive fiel a nenhuma das mensagens de ninguém. Muitas vezes, então, eu não estou sabendo e não estou entendendo o que eu quero. O passo mais importante para o eleitor, para determinar o que seja fé e acreditar, porque acreditar a gente já viu que eu posso acreditar nisso, naquilo, nisso, no que o outro está dizendo, mas para eu facilitar a minha vida, o que eu poderia fazer, tá, gente? É a minha visão a respeito disso. O que eu poderia fazer? Identificar o que é o importante para mim, né? O que é o importante? Qual que é a parte que toca fundo no meu coração, que importa para essa minha escolha? Então, esse é o ponto fundamental. Qual candidato atender a essa minha determinação tem o meu voto. Então, a fé é a mesma coisa. O que eu acreditar que seja o importante, né, nesse quesito, o importante para eu fazer a minha escolha é baseada nisso. Ok. Então, tudo que atender a esse quesito faz parte da minha vibração, tem a minha fidelidade. O que o Paulo, apóstolo, fazia, né, para nos exemplificar, para nos demonstrar, né, para nos ajudar a aproximar da fé que ele estava valorizando. Ele traz sempre o exemplo do Cristo, o exemplo de Jesus. Então, a fé para Paulo era a fé em Jesus, fidelidade à mensagem cristã. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da fé paulina através da mensagem cristã, mais fidelizados estaremos com Deus. Entenderam? Então é bem diferente acreditar e fé. Ter fé e acreditar são coisas diferentes. Bom, como os mentores, né, que nos auxiliam, os mentores que escreveram pelo Chico, o próprio Paulo, né, que é que é a semente dessa grande árvore, porque o Emmanuel é um continuador dessa história do Paulo. A gente acredita que eles não usem palavras ao léu, né? Não joguem palavras ao vento, que tudo tem um sentido. O texto de hoje tem por título Alterações na Fé. Né? Alterações na fé. Ora, então quer dizer que a fidelidade ela tem alteração? Claro, claro que sim. Nós não acabamos de dizer que se nós fôssemos fiéis a Jesus, a mensagem cristã, estaria resolvido, pessoal. A gente não estaria mais discutindo esse assunto, né? A fidelidade, a nossa fidelidade, né, que é a fé, ela vai se aproximando da mensagem cristã. Então, por isso que a gente fala em reconstrução íntima. A cada momento a gente dá um passinho para conseguir melhorar um pouquinho essa fé, melhorar um pouquinho essa fidelidade. A fidelidade suprema tá com Jesus, não é? No nosso orbe está com Jesus. E a partir daí a gente vai fazendo os nossos degraus, a gente vai subindo cada vez mais. Bom, assim a gente acredita que a humanidade evolua, não é? Bom, então tem alteração? Tem. Segundo o Emmanuel, tem alterações na fé. Tá? Ele não disse que são alterações positivas ou negativas, mas tem alterações. Agora, o NA, gente, isso aqui já é o estudo. Né? NA, se você for separar, fazer análise sintática dessa frase, né, dessa palavra, você vai separar em mais a, que são conjunções, né, que se juntam para dar sentido à frase. Então, bom dia, Ana. Então, você tem o na, em mais a, em a fé. Então, seria alterações em a fé. Juntou em mais a, virou na, né? Facilitou, ficou mais bonito, mais limpo o texto.
Ok. Em é uma preposição que quer dizer dentro. Dentro? Dentro. Dentro, mergulhado. Então, dentro do conjunto do que nós entendemos como fidelidade, eu posso estar mais próximo do que seja o núcleo da fidelidade, profundamente mergulhado, ou posso estar à margem disso tudo, tateando ainda o que seja fidelidade. Olha que visão que nos apresenta essa frase, né? Esse simples título do texto, né? Dentro da fé existem alterações. Então eu posso estar vivendo a fidelidade de Jesus, só que ainda distantes. Ontem meu amigo Paulo fez uma palestra lindíssima lá no centro sobre a humanidade, né? Foi bárbaro, ele falando sobre o homem Jesus. E teve um momento que ele falou que eu acho até que ele não se lembra, porque foi bastante assim, saiu com muita naturalidade. Com certeza isso é impulso dos espíritos, né? E ele falando que nós temos a multidão vacilante, né? Seguindo Jesus, a multidão ainda vacilante. Nós temos os discípulos que se aproximam mais do mestre, né? São aqueles que já entenderam a mensagem, mas ainda não a convivem com ela, não vivem a mensagem. Discípulos, aqueles que se emocionam, aqueles que estão tocados e estão tentando buscar alguma coisa melhor. E nós temos os apóstolos, que são aqueles que caminhavam junto a Jesus, né? Jesus sempre um pouquinho à frente. E os apóstolos ali quase pertinho de Jesus. Muito bem. Então nós temos aqui perfeitamente desenvolvidos esse pensamento, né? Que dentro da fidelidade cristã, dentro da fidelidade do que seja bom para todo mundo, porque bom é bom para todo mundo, não é bom só para mim, então nós temos essa coisa. A margem é aquela multidão que ainda não vivencia, não entendeu, não compreende, não quer entrar no quesito fidelidade. Tem o discípulo que já mergulhou, né? Já está está dentro, mas ainda não se aproxima muito do núcleo, porque ele ainda não vivencia isso de fato. E tem os apóstolos, que já conseguem, com a sua humanidade, vivenciar o que seja a fidelidade, o que seja a fé. Vamos confirmar isso com a frase que o Paulo trouxe para ser analisada, que o Emmanuel trouxe. Então o título, Alterações da Fé. Qual é a frase que ele pescou? De Paulo, né? Romanos 12, 21. Epístola aos Romanos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso foi dito por Paulo aos Romanos 12, 21. A gente foi no grego, né? Como a gente faz. E o grego está um pouquinho diferente. Então a gente fazendo a tradução, está lá, não prevaleça sob o mal. Todavia prevaleça no bem sobre o mal. Né? Sob, o mal está superior, né? Sob. Então não prevaleça sob o mal. Porque eu terei que vencer o que seja o mal para atingir o bem. Né? Essa é a atitude da multidão, aquela que ainda está longe do núcleo, né? Ainda está longe de Jesus, não se aproxima de Jesus. Até o acompanha, mas não se aproxima de Jesus. É aquela que toma ainda atitudes para com o candidato A ou para com o candidato C, né? E pensa depois um pouquinho no B. Se surgir um outro candidato melhor, ele segue também. É muito indecisa. A multidão, ela é como se o vento bate para o norte, ela vira para o norte. O vento bate para o sul, ela se volta para o sul. Essa é uma posição que não tem fidelidade, né? Nenhuma. Não pensou ainda nisso, né? Agora, prevaleça no bem sobre o mal, você passou a questão da ignorância, passou a questão do morticínio, passou a questão
amar os inimigos. Todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, você já suplantou, você já vive as mensagens, né? Você já vive o que Jesus veio nos trazer. Então você suplantou a questão do mal e você já vive sobre o mal, né? Já passou o mal, já se aproximou do núcleo. Essa é uma postura de apóstolo, né? Nós temos a multidão, o discípulo e o apóstolo. A preocupação de Paulo não é que todos sejamos apóstolos de uma hora para outra. Ele não espera isso. Não esperava isso. São transformações lentas que vêm com o tempo. Ninguém espera isso de nós, gente. Nós temos ainda muitas coisas a serem trabalhadas, né? E isso leva tempo. E é importante que a gente tenha paciência. Agora, prevalecer sobre o mal já não nos basta, né? Não é pra gente agora. A gente já está num outro padrão. A gente já tem que pensar um pouco mais à frente. Então, mergulhar em direção ao núcleo, né, ao que seja a fidelidade, ao que seja o padrão cristão, é fundamental agora, nesse momento, né? Esse momento é um momento de transição. Nós estamos vivendo um momento de transição na Terra. E Jesus precisa de todos nós, dos 9 bilhões. Não é dos espíritas, né? Não é dos cristãos. Ele precisa de todos. Cada um de nós tem os seus afazeres terrenos. Nós somos pais, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos companheiros, somos cidadãos, todos nós. Então, cada uma das nossas atitudes é importante. É isso que a gente tem visto. Não tem ninguém mais importante do que o outro, né? Olha como a frase que o Emmanuel interpreta, né, que era a frase de Paulo em Romanos, tem tudo a ver com o que a gente falou a respeito da fé, né, de estar junto ao núcleo que seja fiel à mensagem cristã, né? Viu como tem muito mais do que seja acreditar, né? Que acreditar é muito pouco, acreditar é muito brando, acreditar é muito volátil, acreditar é passar de um lado para o outro, é pular de um galho para o outro e você não ter o discernimento de caminhar nessa linha que Jesus nos apresenta como a linha cristã, do desenvolvimento da humanidade, do desenvolvimento do coração, do sentimento, né? Da misericórdia, da fraternidade, solidariedade acima de tudo. Esses são os pensamentos cristãos para com todos os habitantes. E a gente não pode imaginar que todos são só aqueles que comungam do nosso pensamento, meus amigos. Todos são todos, tá? Todos significa todos. Nós não podemos separar uns são eleitos e os outros não. Isso é coisa mundana, isso é coisa humana. Todos são necessários. Já disse Jesus, ele não vai deixar ninguém para trás. Nenhuma ovelha vai ficar para trás, né? Nenhuma. Então não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Diz Emmanuel, ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente dos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Olha como Emmanuel faz coro com Paulo, que faz coro com Jesus. Não vai ficar ninguém para trás, meus amigos. Então, eles estão arregimentando os discípulos que se dispuserem a serem apóstolos, né? É isso que eles estão fazendo. Estão convocando os discípulos que estão disponíveis e com vontade de serem apóstolos para esse momento tão ímpar da nossa humanidade. Não deixe ninguém para trás. Provavelmente alguns deles se fazem passíveis ou daquela observação tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros
em graves transformações da vida íntima. Esse terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado com quem se vê à beira do colapso nervoso. Então nós temos os irmãos que estão com dificuldade dentro do próprio lar. Não tem? Nós mesmos, né? Os irmãos que estão em dificuldade com as pessoas de dentro de casa, no próprio lar. Né? São irmãos que sofrem com companheiros violentos, com filhos despreocupados, né? Com vizinhos que importunam a paz de todo mundo. Então, nós temos pessoas que estão em desequilíbrio nesse assunto. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Temos outros em obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento, a amargor, né, meus irmãos? A gente vê irmãos tão amargurados hoje em dia, né? Porque amavam, né? Sobretudo porque gostavam, porque tinham sentimento. E esses sentimentos foram traídos, né? Quem nunca aconteceu isso? Quem nunca? Mas são pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de um abraço fraterno. Outra ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer e arrojaram-se à rebeldia ou ao desalento. Quantos, né? Quantos nós vemos, por exemplo, pedindo, né? Pedindo aos céus, pedindo a Deus, coisas que nem o céu, nem Deus poderia nos dar. Né? Não são crianças espirituais, né? Não são pessoas mais próximas à ignorância do que à maldade de verdade. Então, carece de ajuda, né? Carece de amparo. Ontem a gente estava na casa de uma querida amiga que está precisando de bastante força, né? Eu, minha esposa, minha filha, meu filho, estão passando por bastante dificuldades físicas, né? Ela está com uma doença grave e ela está muito bem, né? Fisicamente, aparentemente muito bem. A gente foi lá para ajudar, a conversar. E ela teve um momento, ela sabe que a gente trabalha no centro, que a gente é médium, e uma hora ela me perguntou assim, a Fernanda falou assim, pergunta para o Daniel o que você quiser saber, né? Se ele puder responder. E por bondade também a Fernanda faz isso, porque ela fica querendo ser útil. E a pessoa perguntou assim para mim, não, eu queria saber se eu vou sair dessa, né? Se ela vai ser curada. O que você responderia? O que vocês responderiam, por exemplo? Vamos ver se é a mesma coisa que eu respondi. Eu disse para ela assim, só Deus para saber isso. Nós não temos essa resposta. E se vier um espírito e falar para mim não, fala para ela que ela vai sair sim. Eu não falo, eu não respondo. Porque não tem ninguém que habite aqui o nosso mundo, desencarnado ou encarnado, que possa afirmar isso para ela. Só tem Deus. Né? Então, a ajuda que a gente pode dar numa situação dessa é, claro que você vai se recuperar. Agora, a recuperação talvez não seja a recuperação que você esteja esperando. Só Deus sabe. E a Ana está respondendo aqui para mim. Só Deus sabe. Agora, uma coisa a gente pode dizer, não deixe Deus. Não brigue com Deus. É o que o Emmanuel chama a atenção na lição. Ele diz,
rebeldia e desalento. Né? Não se rebele e não se entristeça. Né? Fique firme. Então, essa a mensagem cristã. Apesar da dificuldade material, da dificuldade mundana, construa o seu espírito nas bases da fidelidade. Não é só no acreditar, né? É na fidelidade, é muito mais do que acreditar. Diante dos irmãos alterados na fé, por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves a inquietação, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agite as feridas da alma com apontamentos infelizes. Então, é imperioso que nós busquemos, apesar de qualquer situação que nos apresente, apesar de qualquer movimento que se faça visível aos nossos olhos, é imperioso que nós nos coloquemos à disposição, só que sempre com a mensagem positiva. Amigos, outra coisa que eu queria dividir com vocês, eu acho assim muito legal. Eu não vou falar exatamente quanto tempo, mas a Ivanir estava ainda entre nós, encarnada. Ela já desencarnou faz uns 6 meses, talvez. Não lembro. Tem coisa que eu gosto de esquecer. Já faz pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. Não sei te dizer quanto tempo. Faz tempo. E se isso aconteceu, também foi esporádico. Faz mais de 1 ano e meio, talvez, que eu não receba um passe. Nenhumzinho. Ah, porque eu sou forte? Não, eu sou extremamente frágil. Extremamente frágil. O meu dia mental, vocês não queiram saber como é. Mas eu sou extremamente frágil. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo trazer aqui uma experiência para mostrar que quando a gente ajuda e ampara, ou quando a gente está com vontade, né, de trabalhar, de ajudar o próximo, de sermos úteis, de nos unirmos à fidelidade cristã, não dá tempo de acontecer nada ruim conosco. No sentido assim, de eu me decair, ficar numa cama lá pensando na morte da bezerra, ficar em depressão, pensar em suicídio, ou qualquer coisa desse tipo. Não dá tempo. Então, e quanto mais passe você der, quanto mais boas vibrações você emitir, mais boas vibrações vão lhe ocorrer, vão lhe acontecer. A retribuição é o passe. Mas não é a retribuição que você está esperando. Ela vem porque é lei de causa e efeito. A mensagem passa por você. A energia passa por você. Então você se satura disso. Então, quer melhorar? Ajuda alguém. Né? Quer alterar a sua condição da fé? Ajude alguém. Algum decaído. Alguma pessoa que está vacilante, que não entendeu ainda o que seja fidelidade à mensagem cristã. Então, modifica a sua maneira de fazer. Você não precisa ir num centro espírita para fazer isso. A gente pode fazer isso com o porteiro do prédio, a gente pode fazer isso com o vizinho do lado, a gente pode fazer isso com a mãe, com o pai, com o filho. Mostra a mensagem cristã. É isso. Apesar de muitas dificuldades que a gente tem, todos os momentos se apresentam para a gente na vida assim. Mostra, faz. Seja fiel, porque a fidelidade vai te alcançar. Para a gente finalizar, eu peguei uma mensagem no Caminho Espírita, um livro do Chico também, autores diversos. É uma mensagem do Albino Teixeira, tá? Capítulo 16 do livro Caminho Espírita. Vou ler para a gente encerrar. Ergue-se de manhã a bendizer a vida. Espalhe ao redor a presença do bem. Escuta calmamente as notícias da hora. Dá a palavra amiga, ajuda conversando. Dispõe o coração a servir sem perguntas.
Faça mais do que o dever na tarefa em que estejas. Suporte sem revolta as provações em curso. Apague a discórdia e liquide os problemas. Estude e entenda. Discirna e eleve. Renda culto à verdade entre bênçãos de amor. Veja o direito alheio e respeite em tudo. Seja fiel ao trabalho e esqueça as ofensas. Ama fraternalmente a todas as criaturas. Acenda cada noite as estrelas da paz no abrigo da consciência em preces de alegria. Eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão, à luz de cada dia. Preciosa, né? Mensagem simples, direta, preciosa, a nos ajudar a sermos fiéis, né? Fiéis à mensagem cristã. Bom domingo! Obrigado por estarem aqui. A gente se vê na próxima semana. Beijos!